Olá, bem-vindo você para mais uma aula de filosofia do Escolha Educação. E é muito prazer que eu vou fazer a correção da segunda fase da Unesp 2024 e algumas questões aí de filosofia, que vão mexer um pouco com sociologia, é bem verdade, mas eu acredito que está dentro de um escopo de questões típicas, né, que há alguns anos a gente vê esse padrão, esse estilo de questão. E se você se preparou, se você estudou, olhou para outros anos, provavelmente você tinha uma boa noção do que ia encontrar. Mas se não fez e de repente não foi tão bem, vale a pena se preparar para no ano que vem chegar com tudo para essa prova. Mas eu desejo imensamente que você tenha ido muito bem e que esse vídeo seja só para aliviar um pouco a sua reflexão, a sua expectativa e lidar um pouquinho com esse sentimento que é tão complicado, né, de esperar o resultado daquilo que você fez. Então, bora para a nossa correção. A gente vai corrigir aqui as questões 9, 10, 11 e 12 da prova de Ciências Humanas da Unesp, tá bom? Então, já peço para você curtir, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho para receber as novidades. A gente deu uma pausa com as nossas lives de terça até o ano que vem, até a segunda semana do ano que vem. A gente vai fazer uma pausa, mas a gente retorna. Os vídeos não vão parar, tá? A gente vai continuar mantendo essa discussão. Então aqui vai ser um vídeo para quem quer fazer a correção da Unesp, para quem quer ver temas aleatórios de filosofia, reflexões sobre filosofia, vai ter alguns textinhos aqui para a gente refletir sobre, tá bom? Então, bora para nossa reflexão. Então, o nosso comecinho aqui, né, correção de filosofia na Unesp, um pouquinho de sociologia, daria para dizer que sim, né, tem um pouquinho ali, mas é filosofia, tá? O principal aqui é a filosofia. Então, começando com o texto 1, questão 9, texto 1. A filosofia é diferente da ciência e da matemática. Ao contrário da ciência, ela não se apoia em experimentos ou na observação, mas apenas na reflexão. E ao contrário da matemática, não dispõe de nenhum método formal de verificação. Ela se faz pela simples indagação e arguição, ensaiando ideias e imaginando possíveis argumentos contra elas, perguntando-nos até que ponto nossos conceitos de fato funcionam. A principal ocupação da filosofia é questionar e entender ideias muito comuns que todos nós usamos no dia a dia, sem nem sequer refletir sobre elas. Olha que interessante, tá? Falando um pouco, uma questão falando aqui sobre a natureza da filosofia, né? O texto falando sobre a natureza da filosofia, texto de Thomas Nagel, Uma breve introdução à filosofia, livro de 2011. Texto 2. O agente moral consciente é alguém imparcialmente preocupado com os interesses de cada um afetado pelo que o agente moral faz. Alguém que examina minuciosamente os fatos e as suas implicações, alguém que aceita princípios de conduta somente depois de examiná-los, para se assegurar de que eles são justificados. Alguém que está disposto a ouvir a razão, mesmo quando signifique rever convicções prévias, e alguém que finalmente está disposto a agir com base nos resultados de sua deliberação. Bom, texto de James Rachels, imagino que é assim que se pronuncia, tá bom? Não tenho certeza, então não me levem a mal. E Stuart Rachels, então aqui os Rachels, Os Elementos da Filosofia Moral, texto de 2013, adaptado, ok? E aí vamos às perguntas, são dois itens, né? Duas partes, né? Duas alternativas, dois comandos. Vamos lá. Com base nos textos 1 e 2, qual a característica central da atividade filosófica e como essa característica pode ser confirmada? Então, para começo de conversa, parece que a primeira característica central é
a reflexão, acompanhada da indagação, acompanhada das perguntas, né? Da argumentação que vai se seguir dessas perguntas. Então, os dois textos revelam, de certo modo, um senso crítico, e que esse senso crítico precisa se manifestar, porque não basta que se pense, é importante que se manifeste o pensamento, né? Muita gente pensa, muita gente é capaz de pensar, perfeitamente capaz de pensar profundamente certos assuntos, mas como é que poderemos saber aquilo que é produto do espírito, aquilo que está na mente das pessoas? Apenas quando se tornar manifesto, apenas quando se tornar fenômeno, apenas quando for expresso. Aqui no segundo texto, a expressão ela está claramente demonstrada na ação, né? Aquele que reflete, que pensa moralmente, que reflete a moralidade, mas que vai agir de acordo com aquilo que deliberou, de acordo com aquilo que pensou. Isso é bem importante. A gente pensa para agir melhor, a gente reflete para agir melhor, para ter melhores atitudes. Isso é importantíssimo, tá? E no primeiro texto, a gente observa ali, né, na validação, na organização, no entendimento de coisas que parecem desavisadas, que estão no nosso discurso, que estão no nosso dia a dia e que a gente não percebe tanto. Então, parece que essa característica se confirma nos dois textos, né? A reflexão e a argumentação, a capacidade de argumentar, a capacidade de indagar, de perguntar, né? E de construir mundo, construir vida. Isso é um outro ponto importante, porque se por um lado a filosofia ajuda a organizar coisas que estão tão claras, a entender ideias comuns que a gente usa, então a filosofia ajuda a gente a construir o mundo como a gente conhece e como a gente questiona que ele é. Da mesma forma que a filosofia ajuda a gente a ter atitudes moralmente mais válidas ou éticas, porque avaliamos, porque refletimos e chegamos a boas conclusões. E não só chegamos a conclusões, queremos colocá-las em prática. Isso é bem importante. B. Identifique a área da filosofia abordada no texto 2. Bom, a área, né, essa questão aqui a gente pode pensar na ética, a gente pode pensar na deontologia, de certo modo. Aí é um princípio um pouco mais aprofundado dentro do estudo de ética, muito bem representado no pensamento de Immanuel Kant, a ideia de que se pudermos pensar profundamente sobre o que é certo, faremos aquilo que é certo e ouviremos a razão. A nossa ação nos gerará imperativos que obrigarão a nossa ação. Então é curioso observar que a gente pode fazer o uso do bom senso, o uso da reflexão, né? E a gente pode ainda fazer a referência ao imperativo categórico do Kant. Poderia falar de vários outros temas, mas os professores de filosofia, de modo geral, trabalham esse tema, trabalham essa questão, trabalham Kant, o imperativo categórico. Então, imagina-se que um aluno de ensino médio que teve as aulas de filosofia, que está acostumado com esse ambiente teórico, vai chegar nessa formulação aí, vai conseguir chegar nessa formulação, tá bom? Então, algumas reflexões sobre como você poderia responder essa questão que é dissertativa e que demanda de você texto, escrever texto, produzir texto. Né? Se você tem dificuldade aí em enxergar o texto, dá uma olhada na transcrição da aula aí, né? E de repente pergunta, a gente pode fazer aí uma transcrição simples, né? Porque várias respostas aí podem estar certas, né? Vários jeitos de responder. Vamos à próxima, questão 10. Novamente dois textos, então é importante estar preparado para isso, né? Você vai treinar um pouquinho, você vai ver que é isso que se faz na segunda fase da Unesp, pelo menos em filosofia, né? Texto 1. Erigiu-se no Brasil o conceito da democracia racial.
Tal expressão supostamente refletiria determinada relação concreta na dinâmica da sociedade brasileira, que pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando iguais oportunidades de existência, sem nenhuma interferência nesse jogo de paridade social das respectivas origens raciais ou étnicas. Abdias do Nascimento, Genocídio do Negro Brasileiro, texto de 1978. Texto 2. É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às 5 da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros, mas é como se assim fosse. As formas de exclusão e de manutenção de privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas ou silenciadas. Esse pacto da branquitude possui um componente narcísico, de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. Esse sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito. Cida Bento, o Pacto da Branquitude, 2022. Então, um texto já um tanto mais rodado, um texto mais atual. Vamos ver aqui quais são as demandas do nosso comando aqui da questão. A e B novamente. A. Explique em que consiste a expressão democracia racial apresentada no texto 1 por Abdias do Nascimento e em que consiste o conceito de Pacto da Branquitude, cunhado por Cida Bento no texto 2. Como a filosofia concebe tradicionalmente a noção de mito, com base nos textos 1 e 2, define o conceito de mito da democracia racial. Bom, vamos pensar nisso aí. Vamos lá. Então, primeiro eu queria dizer quem são Abdias do Nascimento e Cida Bento. Primeiro, Abdias do Nascimento foi um político, foi uma pessoa que viveu bastante entre 1914 e 2011. Viveu bastante. Ele foi poeta, foi um representante importante da luta da comunidade negra, da comunidade preta brasileira. Como político, teve muitas atitudes relevantes e trazendo principalmente à tona, né, a visibilidade à população negra brasileira. E Cida Bento é uma pesquisadora, psicóloga e ativista que tem militado bastante nessa questão também da correção histórica, da justiça histórica, né, em relação aos povos negros, a essa maior parte dos brasileiros, né, que hoje somos a maioria, mas dá para dizer que, né, os pretos, os negros são realmente, né, um povo, uma parcela da população que sofreu injustiças absurdas e que continua sofrendo, né, justiças absurdas. Aqui a gente vê um conteúdo um tanto sociológico, uma análise de um perfil, de uma atitude ou de um fenômeno social. A gente consegue conceber e analisar desse ponto de vista. Tem muita gente no trabalho da geografia trabalhando com isso, da historiografia trabalhando sobre isso. Então, estamos diante de uma questão extremamente interdisciplinar e extremamente relevante, com uma pegada que está aparecendo em todos os vestibulares. E isso, minha gente, é educação, é refletir sobre a realidade, é refletir sobre a história, sobre grupos que foram apagados e trazer para a nossa discussão coisas muito importantes, né? Debates muito importantes. Vamos para a primeira questão. Explique em que consiste a expressão democracia racial. Então, primeira parte, né, da sua resposta, você vai tentar responder isso. Então, democracia racial é uma ideia construída a partir de leituras feitas sobre a obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, a qual pressupõe uma convivência harmoniosa entre as diferentes raças do Brasil. Hoje é um termo complicado, mas a gente usa esse termo exatamente por se referir ao conceito em si, por se referir àquele momento histórico
e porque tinha toda uma conotação biológica de reflexão sobre a biologia, sobre os tipos biológicos, os tipos de corpo, como se realmente houvesse muita diferença entre um humano negro e um humano branco, né? Mas a ideia de uma democracia racial, né, que tá aí, né? Na obra Casa Grande Senzala a gente observa algumas reflexões e que geraram esse conceito, essa ideia de democracia racial. Pacto de branquitude, vamos em frente, né? Apresentado no texto 1 por Abdias Nascimento, em que consiste o conceito de pacto da branquitude, cunhado por Cida Bento. Então, se por um lado teria uma convivência, né, em que medida aparece aqui, né, em que consiste o conceito de pacto da branquitude. Então, é uma questão que exige de você conceituar, um trabalho tipicamente filosófico. Criar conceito é tipicamente trabalho filosófico. Então, você precisa saber da história da Casa Grande Senzala? É bom, mas daria para tentar responder aí apenas com o que está no texto. Indo em frente, Pacto da Branquitude é um termo cunhado aí por Cida Bento, pelo menos nesse texto está dito assim, para denunciar a forma como as pessoas brancas reproduzem as estruturas políticas e sociais que as privilegiam e criam mecanismos de dominância, criam mecanismos de manutenção do seu poder, consciente ou inconscientemente, né? E aí utilizando, né, percebendo aí o trabalho de uma pesquisadora, de uma psicóloga. Bom, é basicamente isso que você tinha que fazer na questão. Conceituar, explicar em que consiste a expressão democracia racial, a ideia de que todos têm participação igual, participação relevante, eles vão conviver muito bem, brancos, negros e qualquer outro tipo de etnia que você joga no Brasil aí, percebe no Brasil. E aí a Cida Bento vem com a outra questão que é importante aí também, que talvez exista um pacto branco, quando você vê políticas de branqueamento, né, que aconteceram ao longo da história, inclusive no Brasil, né, tem uma história bem louca aqui no estado de São Paulo, né, do branqueamento do centro, né, de tirar os negros do centro de São Paulo, jogar para Penha, jogar para a Zona Leste, jogar para outras regiões, obrigar a saída deles, colocá-los como pessoas não bem recebidas em determinados lugares, e isso gerou uma segregação importante e que, obviamente, vai criando os contornos da sociedade que a gente conhece. Pelo menos aqui em São Paulo você vê isso muito claro na igreja da Penha dos Brancos, que é uma igreja grande e rica, e da igreja da Penha dos Pretos, que é um dos homens pretos, das mulheres pretas, que é uma igreja modesta e que uma está de costas para a outra, numa diferença ali de 300, 400 metros de uma para outra. É impressionante, impressionante. Visitem lá quem puder, quem vier a São Paulo, visite lá as igrejinhas e veja do que eu estou falando. A gente está diante ali, sim, né, de culturas, né, de marcas da nossa história, dessa história de segregação e de violência. E aí, B, como a filosofia concebe tradicionalmente a noção de mito? Bom, geralmente, o filósofo vai pegar a palavra mito e descrever de várias formas. E a gente traz a primeira delas, é mitos, como palavra encantada, como um tipo de palavra que existia no mundo antigo e que trazia um encanto, porque se referia a elementos mágicos, fantásticos, elementos fundantes que não têm uma função necessariamente lógica, no sentido concreto e material. É um outro tipo de lógica que vem revestido de fantasia, de força espiritual, de, sei lá, de mistério, né? E a gente sabe que o mito ele tem uma espécie de narrativa de organização do mundo, de constituição do mundo. Os mitos gregos, por exemplo, explicam de onde vêm as coisas, porque são como são. Então, isso é importante. A gente sabe que existe a palavra mito também como mentira.
Existe a palavra mito também como pessoas capazes de fazerem coisas extraordinárias, mas que é uma palavra que tem sido deturpada nos últimos tempos aí, porque as pessoas querem mitologizar pessoas que ainda não fizeram de fato coisas tão relevantes assim. Mas enfim, como a filosofia, né, aborda, então a gente pode falar que o mito é revelado como uma narrativa capaz de transmitir mensagens simbólicas, né, tem uma entrada mais fácil na sociedade e que organiza, né, o mundo. Segundo, com base nos textos 1 e 2, o conceito de mito, né, defina o conceito de mito da democracia racial. Então agora a gente está falando da democracia racial, mas o mito disso, porque a convivência não é tão boa assim, né? Então não é boa, né? Está melhorando, mas tem muito caminho para percorrer, essa é a verdade. Então é mito porque de verdade existem violências e violências estruturais, com bases raciais, presentes na sociedade brasileira até hoje, né? Então, quando você olha quem está na universidade, quando você olha quem é servidor em determinados ambientes, você percebe a violência, você percebe o mito, né? Quando você conversa sobre os tipos de problema que cada um vive, né? Eu me lembro de 2002, não, 2003, 2004. Eu na universidade, fazendo mestrado, numa sala de aula, com todo mundo participando, pessoas, obviamente, a maioria das pessoas na sala de aula, na PUC de São Paulo, brancas, havia uma pessoa preta lá que entrava na sala, participava da aula, mas ficava em silêncio. Em silêncio, até que descobrimos que era um aluno ouvinte. E aí, passados 6 meses, esse aluno ouvinte passou a ser aluno regular. E em todas as aulas ele participava de maneira incrível. E aí, essa pessoa, no fim da aula, eu fui questionar, por que você não fala desse jeito sempre? Sua contribuição foi incrível, sua participação foi incrível na aula. E aí ele me respondeu, né? Eu aprendi desde pequeno com o lugar de um preto. E ele dizia isso tanto para chocar, quanto com uma verdade muito profunda, né? Para ele era um hábito agir de maneira discreta, para não levantar desconfianças, para não ser agredido. E com o tempo eu fui descobrindo essa pessoa como uma pessoa muito impressionante. Rezo e peço a Deus que esteja bem, onde quer que esteja, e vamos para a próxima, beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa questão aqui, bem filosófico, o fato de a gente ter que criar conceito, organizar conceito, né? Observar um pouquinho aqui como que é a definição do mito da democracia racial. O mito da democracia racial porque essa ideia de que todo mundo se respeita, na verdade, só serve à estrutura que mantém o desrespeito estrutural, porque não existe a tal democracia racial. O que existe ainda é uma democracia mais para o branco do que para o preto, né? Então, vamos em frente. Questão 11. Aqui uma tirinha da Mafalda, né? E que momento, né? Para a gente ver a Mafalda representada. Muito, muito bacana, né? Bom, começa aqui ela falando: Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar, disse o Miguelito. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Caraca, textão, hein? Bom, vamos em frente. Texto 2. O espírito de consumo conseguiu infiltrar-se até na relação com a família e a religião, com a política, com a cultura e o tempo disponível. Daí a condição profundamente paradoxal do hiperconsumidor. De um lado, este se afirma como um consumidor informado e livre,
que vê seu leque de escolhas ampliar, se age procurando otimizar a relação qualidade-preço. Do outro, os modos de vida, os prazeres, os gostos mostram-se cada vez mais sob dependência do sistema mercantil. Gilles Lipovetsky, A Felicidade Paradoxal, ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Aqui a gente vê nitidamente um debate sociológico, né? Um debate muito comum da sociologia, mas profundamente, amplamente feito, debatido pela Escola de Frankfurt, por filósofos do século XX, XXI. A gente observa o Gilles Lipovetsky com obras profundamente filosóficas, com discussões profundamente filosóficas. A gente pode caminhar muito tranquilamente com uma interdisciplinaridade aí, mas alguns vão reivindicar o conteúdo mais para sociologia, outros para filosofia e tá tudo bem. Um vai estudar por meio de alguns métodos, outro por meio de outros métodos, e a realidade é que você pode desempatar um pouquinho aqui com as perguntas, mas vamos em frente, vamos lá. Primeira alternativa aqui para a gente responder. Apresente qual crítica os textos 1 e 2 trazem em comum e cite a escola filosófica que tem por foco essa mesma reflexão. Então, já respondi meio que por hábito, né? Já respondi parte da questão. Então, a crítica ao consumo e a escola de Frankfurt, né? Um grupo de pensadores alemães que sofreram muita perseguição durante a ascensão do nazismo na Alemanha, e a gente sabe que a escola de Frankfurt é uma escola incrível, com grandes pensadores, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Erich Fromm. A gente tem grandes nomes envolvidos aí, e parte desses grandes nomes se envolveu com a propaganda, com a questão da propaganda soviética, da propaganda alemã, da propaganda estadunidense, e como que a propaganda se desenvolve, como ela produz sociedade, produz consciência, como ela é uma espécie de produtora de superestrutura importante. Então, aí, superestrutura é um conceito marxista, né? O conceito do Marx de que existem estruturas ideais, estruturas das ideias, estruturas do pensamento que dão sustentação para a sociedade tanto quanto as materiais, que são as infraestruturas. Mas, enfim, apresente qual crítica, né? O consumo em massa, principalmente, né? Não é só o consumo, a gente consome, a gente existe consumindo, precisa consumir comida, a gente precisa consumir, né, algumas coisas, mas o consumo em massa, a gente está vendo aqui o Miguelito, né, falando bobagens, né? A gente que se você não fizer tudo aquilo, você, né, passa por idiota, mas não é que é bobagem, ele interpretou direitinho, é isso que a propaganda quer dizer mesmo. Ele interpretou bem, esse é o fato. E é por isso que é perigoso. Eu preciso daquilo para ser feliz. Poxa, né, é uma associação pobre e injusta, né? Muito injusta. A gente sabe que não é por aí, mas é uma conversa provavelmente para outra hora. Você não vai responder tudo isso na sua questão. E B, em que consiste o paradoxo do hiperconsumidor e como esse paradoxo está presente no texto 1? Então, o paradoxo se dá aqui no fato de que, de certo modo, você percebe, em parte, uma certa consciência. Então, é paradoxal na medida em que sugere uma consciência do consumidor quando ele avalia, quando ele pesquisa, quando ele observa a qualidade, mas, ao mesmo tempo, ele está preso nesse universo. É paradoxal porque, por mais que ele não esteja pautando a felicidade, ele coloca, né, ele vai em busca daqueles objetos, na verdade, como quem busca a felicidade e não como quem busca o objeto e a satisfação imediata daquele objeto. Então, eu não vou comer o hambúrguer que está sendo programado lá, que está sendo apresentado pela propaganda,
para saciar minha fome. Eu vou em busca da felicidade, porque para saciar a fome eu poderia comer qualquer coisa que tenha valor nutricional, né? E nesse ponto aí a gente tem, né, uma frustração, né, uma crítica, porque vai gerar frustração, né? Tem uma certa violência nisso, né? Enfim, então o grande mote é que, tipo, é o paradoxo, né? Eu como, né, a pamonha quando eu tô morrendo de fome, aquilo me transforma, me dá felicidade, eu quero outra, mas a outra não vem tão boa. Então eu preciso mais e mais e mais, e esse mais nunca vem com a qualidade da primeira experiência, né? Porque eu consumir mais não torna a sua vida melhor. Esse é o ponto. B. Em que consiste o paradoxo do. Ah, não, já estou aqui. Bom, então respondidas as questões, eu acho que essas questões aqui dá para responder, cara, sem muito. Não precisaria. Tem um conhecimento que está sendo demandado aqui que não está presente, a escola de Frankfurt, ok, mas é possível responder boa parte disso aqui sem esse conhecimento. Seria ótimo que todos tivessem aula de filosofia, conhecesse Adorno, Horkheimer, Benjamin, todo mundo tivesse essa oportunidade, e é por isso que estaremos aqui produzindo conteúdo para que você chegue lá. Questão 12, vamos à última aqui. Eu estou falando pra caramba, né? Tá longa essa aula já, mas é que eu adorei essa estrutura aqui, responder de forma dissertativa. Poxa, muito legal. Questão 12, texto 1. Examinando as explicações, o cético se depararia com teorias conflitantes, cada qual pretendendo ser a única verdadeira. Dada a falta de um critério para decidir qual dessas teorias assim opostas é a verdadeira, já que os critérios dependeriam eles próprios das teorias e não seriam imunes ao questionamento, considera que todas têm igual peso. Incapaz de decidir entre elas, de fazer uma escolha, o cético se encontra então forçado a não se pronunciar. Então aqui é um texto de Jaime Conte, o início, o sexto empírico e o ceticismo pirrônico. A gente está vendo aqui uma reflexão sobre o ceticismo original, aquele lá de antes de Cristo, né, e que virou uma escola filosófica importante e que sobrevive hoje muito mais como atitude do que como uma filosofia. Todo mundo tem uma ideia do que é um cético, mesmo não tendo conhecimento profundo da escola filosófica. Vamos ao texto 2. Empirismo significa uma posição filosófica que torna a experiência, que toma a experiência como guia e critério de validade de suas afirmações. O termo é derivado do grego empeiria, significando basicamente uma forma de saber derivado da experiência sensível e de dados acumulados com base nessa experiência. O lema do empirismo é a frase de inspiração aristotélica: nada está no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia. É bem curioso que esse tema é bem recorrente, tá? O tema do empirismo, da teoria do conhecimento, da reflexão sobre de onde vêm as ideias, sobre essa atitude diante dos saberes. O Danilo Marcondes é um cara que o texto do Danilo Marcondes é muito citado e o Danilo Marcondes aparece bastante como referência das questões da Unesp. Então, se você não tem esse livro aí, qualquer biblioteca de escola deve ter, porque é um livro fácil, barato até de conseguir, né? Dá uma olhadinha, fica de olho, porque está repetindo realmente constantemente esse tipo de texto de base aqui. É mais o Danilo Marcondes, tinha uma época que aparecia bastante as Marias lá do Filosofando, e aparece bastante o convite à filosofia da Maria Helena Chauí, né? Bastante mesmo. Vamos às questões. Explique como o ceticismo e o empirismo abordam a construção do conhecimento de formas distintas. Né? Uma questão sobre uma distinção aqui. Vamos distinguir então. Então, primeiro, para os empiristas, o conhecimento é construído a partir da experiência sensível. Né? Eu sinto para aprender, sentir, né? Ver, ouvir, sentir o cheiro, tato, paladar, eu preciso provar, experimentar a realidade. E quanto mais eu experimento, mais conhecimento eu tenho. Aquilo que não foi experimentado eu não sei, não posso saber. Então,
de certo modo, mesmo aquilo que é comunicado é experiência, porque agora você está vendo essa aula, você está me ouvindo, você está tendo uma experiência. E é aí que começa todo o conhecimento, né? Então, utilizando uma via metodológica com base na observação, os empiristas, eles trabalham com comparações, com constatações, com descrições. Já os céticos, né? Tem gente que vai escrever ceticistas, mas não vejo razão, cético é uma boa palavra, né? Entendem que o conhecimento não se sustenta suficientemente nem pela experiência empírica, tá? Nem pelo uso da racionalidade. Na verdade, os sentidos enganam, a razão engana, então a gente só pode tomar como certo aquilo que for absolutamente evidente, e o que é absolutamente evidente é quase nada, ou nada. Bom, então, se não há possibilidade de conhecer, se suspende o conhecimento. Esse é o problema do cético, ele está sempre suspendendo o conhecimento. Então, há que se ver. Epoqué, deixa para depois. A gente vai analisar mais, analisar mais. Eu estou disponível para ser convencido. Eu estou aberto ao convencimento. Porém, não serei convencido facilmente. Agora, preciso avaliar e reavaliar e duvidar e talvez realmente nunca aceite como verdade alguma coisa. Isso é o problema do cético. E é diferente mesmo, porque enquanto um gera um impasse no saber, o empirista, o empírico, ele chega a determinadas conclusões que são fruto da experiência sensível, gerando um determinado tipo de conhecimento. É lógico que as ciências mais experimentais bebem mais dessa fonte, beleza? Mas os empiristas devem ter um quê de céticos para serem melhores empíricos, melhores empiristas, porque precisam duvidar dos sentidos de vez em quando, né? Curioso, né? Bom, B. Cite a área da filosofia responsável pela temática abordada nos textos 1 e 2, eu já falei um pouco, né? Diferencia a ideia de Aristóteles mencionada no texto 2 do entendimento de Platão sobre a aquisição do verdadeiro conhecimento. Cara, e aqui, né, tá demandando bem o seu conhecimento de filosofia, de história da filosofia clássica, Aristóteles e Platão. Bom, e pela via do ceticismo, hein? Que é uma filosofia um tanto contemporânea para extemporânea ali em relação ao Platão, mas contemporânea do Aristóteles. Então, cite a área da filosofia, bom, dá para dizer que a gente está falando aí de uma epistemologia, uma teoria do conhecimento, né, a reflexão sobre como se aprende, como se busca o conhecimento, sobre os impasses do conhecimento, ou sobre os caminhos para chegar mais rapidamente, de maneira mais válida ao conhecimento. Bom, a primeira parte respondida. Segunda parte, enquanto Platão vai buscar o conhecimento abrindo mão da realidade, ele até parte da realidade, né? Não dá para dizer que a sombra não é nada, a sombra é alguma coisa a ser descartada. A primeira experiência, aquela experiência da sombra dentro da caverna, a experiência da realidade em si, ela precisa ser transcendida para que as ideias lhe deem forma. São as ideias que dão forma à realidade. É o conhecimento, é a filosofia, é o pensamento, são as ideias que vão moldando a realidade. Enquanto para o Aristóteles é o contrário. A ideia, a realidade, ela vai sendo construída na medida que o raciocínio vai pegando as informações, né? A razão vai pegando informações da realidade e lhe costurando. Os sentidos são o primeiro passo, e isso está muito bem exemplificado na sua teoria estética, quando ele diz que o primeiro passo da arte é a imitação. Primeiro você imita e depois você vai desenvolvendo a compreensão da técnica até que você transcende a técnica. Mas é importante considerar que para o Aristóteles o conhecimento verdadeiro ainda é racional, contemplativo, mas é uma contemplação que parte da experiência sensível. Então, ele reconhece, né, a realidade mais do que o Platão. Isso é um ponto.
enquanto a gente observa mais a imanência na reflexão aristotélica e a materialidade, né, dos conceitos e do mundo na visão aristotélica, no Platão a gente vê mais idealismo e transcendência, tá bom? Então, cara, muita coisa para pensar, muita reflexão. Então, o que que a gente observa? A prova da Unesp é para pessoas que estão dispostas a refletir bastante, que têm uma experiência com filosofia, tiveram seu tempo ali estudando, pelo menos um pouquinho, ou que têm capacidade de mobilizar muito bem esses textos aí, tá? Percebam que tem um ponto conteudista, sim, demandou coisas que não estavam nos textos, por exemplo, a teoria aristotélica e platônica nesse final não estavam, também a escola de Frankfurt não estava, o conceito, por exemplo, né, da democracia racial a formação desse conceito demanda um conhecimento exterior. Então, existem sim conteúdos importantes que não estão diretamente no texto, não é uma prova só de habilidade, é uma prova também de conhecimento, que avalia o seu conhecimento. E aqui fica o meu trabalho, esse momento. Espero ter ajudado você a refletir, trazido algumas ideias para você pensar sobre o mundo, sobre a realidade, sobre as coisas. E para você, estudante, né, fica aqui o meu desejo de você mandar seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Se eu falei uma bobagem, cometi algum engano aqui, a gente fala meio apressado, meio cansado às vezes e sai alguma coisa esquisita. Mas eu gostei muito dessa experiência, espero que para você também. Curta, se ficou até aqui, curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdo. Compartilha com alguém, comenta com alguém. O trabalho do Michael tá legal, dá uma ajudada lá. A gente quer chegar a gente chegou a 200, né, seguidores, tá aqui marcado o nosso comecinho. A gente quer chegar a 300, a gente quer dar um passinho, né? Faz pouco tempo que a gente está trabalhando nisso, mas a gente quer crescer, a gente quer chegar a mais pessoas e a gente precisa da sua ajuda para isso. Então, bora fazer parte desse movimento. Escolha a educação, escolha ajudar a quem está querendo ajudar a educação. Então, até a próxima. Fique bem. Até a gente se vê.